Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Realize RS. Aqui comigo, o seu Mar Lopes, o idealizador desse canal. Para você que está chegando agora, nesse canal a gente fala bastante sobre construção civil e sobre segurança do trabalho, e outros aspectos também da construção civil. Muito bem, pessoal. Então, né, já me apresentei para quem não me conhece e também eu vou pedir para todos vocês deixarem, além do seu curtir aqui embaixo, deixar seu comentário, falar o que achou do vídeo, o que acha do conteúdo do nosso canal e também já se inscreve no canal se você não é inscrito, já compartilha esse canal também com outras pessoas para que outras pessoas também possam ter acesso a essa informação, certo? Então vamos continuar um pouquinho falando sobre as questões do forro de gesso convencional ou de drywall, tá? No vídeo passado a gente viu as questões que são relacionadas a valores, né? Tanto do forro de gesso convencional quanto do forro de drywall. E nesse vídeo a gente vai ver, né, as características de cada forro e o meu veredito final sobre qual forro é melhor, certo? Então vamos lá. Eu vou abordar 8 pontos, tá bom? O primeiro ponto vai ser o material, o segundo ponto vai ser o acabamento, o terceiro ponto vai ser a execução, o quarto ponto vai ser o custo, o quinto ponto vai ser a resistência. O sexto ponto vai ser o peso, o sétimo ponto a manutenção e o oitavo ponto o isolamento termoacústico. Então, rapidinho, vamos passar para o primeiro ponto, que é em relação ao material. Tá? Diferenças e características. Forro de gesso convencional, material todo artesanal, tá bom? Tanto, tanto a fabricação, né, das plaquinhas de gesso, quanto, né, a instalação, né, e a forma como é instalado. Tudo isso aí é feito de forma artesanal. Existem materiais industrializados? Sim, existem. Os arames, os pitões, né, as buchas, isso aí tudo é industrializado, né, pessoal? Mas é só. Morreu aí. Material de drywall. É a característica e já é uma diferença em relação ao gesso convencional. Todo o material é industrializado. Perfis, cantoneiras, tabicas, parafusos, arames, fitas de acabamento, massa de acabamento. Todos esses materiais são industrializados, todos esses materiais são normatizados, né? Tem uma norma brasileira técnica que rege para que esses materiais sejam produzidos e também tem uma norma, né, que a gente vai ver lá na questão de execução. Mas agora a gente vai ver o segundo ponto, que é o acabamento. Forro de gesso convencional, acabamento excelente. E ponto final, não se fala, né, em acabamento de forro de gesso convencional que seja ruim. Só se o instalador for muito, mas muito ruim, né? E o forro de drywall tem como acabamento um excelente acabamento também, né? É um pouco diferente, né, a textura dos acabamentos entre o forro de gesso convencional e o forro de drywall. Sim, é diferente. O forro de drywall já é uma chapa lisa, mas depois tem o acabamento que deixa uma textura um pouco mais rústica, né, na parte da massa, mas que ela é corrigida com o lixamento. O forro de gesso convencional, por sua vez, já sai bem mais liso, pronto, né? E às vezes o pintor só tem o trabalho ali de passar uma lixa de acabamento, tá bom? Então, nesse quesito, eu sempre digo que o forro de gesso comum é um acabamento insuperável, né, entre esses dois. E aí entra o ponto da execução. Já mencionei na execução, né, já lá no primeiro ponto, a execução do forro de gesso convencional é toda ela feita de forma artesanal, ou seja, para você colocar toda a estrutura do forro na lateral, onde são colocados os negativos, que chamam, né, que é um L como se fosse uma moldura em L, vai chumbada na parede ali, né, o forro fica por baixo, assim, ele não é preso na parede, né, ele fica por baixo, né, até justamente para ele não sofrer muito, porque é um material que não tem uma elasticidade, né, e ele não suporta tanto trabalho
quanto o drywall. Então, tudo isso, né, toda essa fixação nas laterais, quanto no teto, na laje ou na estrutura do telhado, toda, tudo é feito de forma bem artesanal, né? A forma como as chapas são ancoradas umas às outras, enfim, tudo é bem artesanal. Forro de drywall, né? Entra daí uma grande diferença e também uma parte que eu acho muito interessante. Forro de drywall tem cartilha de montagem, tá? Como todo material industrializado, o sistema é um sistema industrializado, né? Então, o forro de drywall, ele também tem uma norma que rege a sua montagem. Então, você também tem essa segurança de quando você contrata um profissional, né, que está alinhado, né, com essas normas e procura trabalhar dentro delas, né, você tem toda a segurança de um produto que foi testado de diversas formas, né, por vários profissionais, né, então você tem essa segurança de ter um produto que é normatizado e seguro. Né? E além dessa questão, a execução, o tempo de execução. Né? Forro de gesso convencional ele sempre vai demorar muito mais do que o forro de gesso acartonado ou forro de drywall. Assim também como os resíduos. Né? Uma parte muito importante na obra, né? Os resíduos do forro de gesso convencional forma bastante resíduo. Né? Aqui no vídeo passado a gente usou como exemplo um forro de 30 metros, né? Sai bastante resíduo num forro de gesso convencional e um forro de drywall usando por base essa medida, né, de 30 metros quadrados de área, é um forro que praticamente não sai quase nada, né, de resíduo, porque justamente por isso é um forro que você consegue planejar tudo bem direitinho, né, tanto o aproveitamento de chapa quanto os perfis, e então o resíduo é mínimo. Né? E isso, claro, que vai impactar no custo. Embora o forro de drywall, né, você consiga planejar, tenha menos resíduo, tenha menos desperdício, ele ainda assim custa mais caro que um forro de gesso convencional. Porém, esse mais caro, né, ele é bem relativo, né? Porque se a gente for olhar a longo prazo, né, tanto o forro de drywall quanto o forro de gesso convencional, né, eles vão ter depois manutenção, né, eles vão ter, de repente, geralmente prédio ou locais que tem outros pavimentos, né, sempre tem problema com vazamento, ou às vezes vai passar duto de câmera de segurança, enfim, sempre tem alguma coisa para mexer e isso aí deve ser sempre levado em conta, tá bom, pessoal? Então, mas a grosso modo, o custo do forro de drywall, né, e do forro de gesso comum tem uma diferença aí entre 20 e 30 reais o metro pronto, né, para o consumidor final. E isso quer dizer o quê? Quer dizer que o forro de drywall ele é mais resistente do que o forro de gesso comum, por ele ser mais caro? Sim. E isso também se traduz, né, no valor, porque o forro de gesso comum, né, um forro que é ali todo feito de forma artesanal, mas a forma como ele é ancorado, ela é uma forma que não é tão ideal assim, né? Ela não é uma forma que não alimenta, né, a questão da resistência e também da segurança, né? Embora a chapa de forro de gesso comum ela consiga ser um pouco mais resistente à umidade do que a chapa de drywall. A chapa de drywall ela é um pouco mais sensível à umidade, até por conta da sua espessura, que é uma chapa bem mais fina, mas ela é uma chapa bem mais resistente, suporta a tração, ela é flexível e a estrutura do forro de drywall que dá toda essa segurança para o forro, né, do forro não ter problema de que ele venha a cair, digamos assim, né? A não ser que ele seja muito mal executado, tá bom? E por isso também essa questão da resistência tem a ver bastante com o peso, né? O peso do forro de drywall é um forro bem mais leve, né? Chega a ser 3 vezes mais leve que o forro de gesso comum, então por si só ele já não oferece, né, um risco, né, um alto risco, né, de ruptura ou de trincas, enfim, né, porque ele é
mais leve, né? Um forro mais maleável. O forro de gesso comum, né? É um forro mais pesado, um forro mais duro, né? Um forro que ele é mais bruto, né? Então, e sem contar que ele vai exigir muito mais da estrutura que ele está sendo instalado do que o forro de drywall, né? Então, como ele pesa 3 vezes mais, né? Então o local onde ele está sendo instalado vai ser muito mais exigido do que o local onde o forro de drywall foi instalado também, tá bom? E na questão de manutenção, que é o nosso sétimo item, tá bom? Manutenção. Manutenção, forro de gesso comum, tá? Que isso é uma coisa que a gente no dia a dia pega bastante. Forro de gesso comum, muitas vezes você não consegue fazer uma manutenção rápida, porque às vezes houve um problema de vazamento, quebrou, né, ou furou, você vai lá para mexer no forro. Poxa, às vezes você vai olhar, o forro está todo solto, aí você já sabe que tem uma chumbada, que está arrebentada, que está solta. Aí quando você abre né, um quadrado ali no forro para você observar, às vezes você consegue observar que tem várias chumbadas, né, que estão naquela mesma situação. E isso coloca em risco na hora de você começar a fazer a manutenção do forro, porque corre o risco, às vezes, do forro vir abaixo, como já aconteceu e como eu já mostrei nos stories lá no meu Instagram, tá bom? E o forro de drywall, qual é a diferença? A manutenção é rápida, é simples, né? E ele não te dá esse risco, né? Da estrutura vir abaixo, né? Do forro inteiro vir abaixo. Né? Então, geralmente, talvez, pode até e já aconteceu em algumas vezes a gente pegar, você chegar e tá o forro de drywall lá meio, né? Meio torto, meio abaloado, mas é somente a chapa. Né? Então, você vai ali, retira a chapa e faz a manutenção, o reparo naquele pedaço ali. Então ele é um forro que tem um reparo mais barato, mais prático, mais rápido e mais seguro do que o forro de gesso comum, tá bom? E dentro desse universo, né, dos dois forros, né, o forro de drywall ele é muito superior ao forro de gesso comum, que tem um isolamento termoacústico, digamos assim, pífio, né? Porque geralmente ele é instalado com negativo, né? E ele não tem, né, uma forma de bloquear, né, os sinais sonoros, né, e o calor por si só, porque ele é um forro que ele sempre deixa uma passagem, né, entre o negativo e o forro, né? Eles ficam mais ou menos isso aqui, assim, ó, de distância um do outro, e por esse espaço passa som, passa calor, né, passa vento, enfim. Forro de drywall é muito superior nesse quesito, né? Porque a própria chapa de drywall, ela é uma chapa termoacústica, né, que oferece um bom desempenho térmico e acústico. E você ainda pode potencializar esses efeitos fazendo a utilização de lãs minerais como lã de vidro, lã de PET e lã de rocha. Certo, pessoal? Então esses são os 8 pontos que a gente falou que ia dar uma estudada aqui nesse vídeo. Eu espero que esses pontos tenham ajudado a você a escolher. E agora, no final, eu vou dar meu veredito. Claro que o meu veredito é que, com certeza, o forro de drywall é melhor que o forro de gesso comum. Mas, deixando meu veredito de lado, a gente sempre respeita a opinião do cliente final. Né? Então, geralmente, o forro que vai ser melhor para o cliente final é aquele que, de repente, cabe dentro do orçamento do cliente. Então, a gente deixa aqui uma mensagem para você que é cliente, né? Cliente final. Se você não tem condições de fazer um forro de drywall, está muito fora da sua possibilidade, tudo bem. Vá em frente, né, e faça um forro de gesso convencional, mas tenha por hábito escolher um bom profissional para fazer isso. Tá? Um forro de gesso convencional feito por um excelente profissional, montado de uma forma bem feita, ele também tem uma boa durabilidade, tá bom? Mas se você, né, fizer cotações e você perceber que essa diferença não é tão grande assim, de repente vale a pena você conversar com o seu montador de drywall, uma questão, né, de
né, de uma forma de pagamento um pouco mais alongada, né, e você consegue assim ter um produto superior e por muito mais tempo, tá bom? Então, o intuito do nosso vídeo era esse, era informar você sobre as características de cada forro e ajudar vocês com essa informação a quando for fazer a sua obra ou fazer a sua reforma, ou se você está construindo e está reformando e não chegou nessa etapa ainda, você já ter essa informação já em mente para ajudar você a decidir o que fazer, tá bom? Então, nós ficamos por aqui, né, nesse vídeo, e eu peço para você só deixar seu comentário no final, né? Agora que você assistiu até aqui, deixe seu comentário sobre esse assunto, dúvidas, perguntas, deixa tudo nos comentários que a gente vai responder e a gente também, dependendo do assunto que você questionar ali, a gente vai fazer um vídeo específico sobre isso, tá bom? Não esqueça então de se inscrever no canal se não é inscrito, de deixar o seu curtir ali no vídeo e ajude aí a disseminar essas boas informações. Certo, pessoal? Até a próxima!